Agora, a próxima etapa é fazer uma carreira em pontos baixos. Então, para isso eu vou dar uma corrente e vou utilizar o ponto alto aqui da carreira como um local, como se fosse uma alça para eu iniciar o meu ponto baixo. Então, ó, quando eu for terminar a carreira, eu vou ter que terminar aqui nesse ponto corrente. Então, vai ser assim. No meio do ponto alto, eu vou por um ponto baixo, e aqui aonde é o entremeio, né, a divisão entre uma carreira e outra, vai um outro ponto baixo. Então, aqui de novo, um ponto baixo, e no entremeio das carreiras, outro ponto baixo. E sempre vai ser assim, eu vou tratar aqui o ponto alto como uma alça para colocar o ponto baixo. Então, no entremeio e no meio do ponto, ou aqui no caso nas correntinhas. No entremeio, o ponto baixo e no meio do ponto. No entremeio e no meio do ponto. No entremeio e no meio do ponto. E assim eu vou seguir e retorno aqui quando eu estiver no final para mostrar como eu faço a virada da carreira. Estou chegando aqui exatamente, ó, no último ponto, aonde tem justamente o arremate, né, que é o início aqui das correntes do nosso trabalho. Então, eu vou colocar aqui meu ponto alto no meio do ponto, e o próximo vai ser exatamente no mesmo local da correntinha, aqui, olha. E agora, eu vou dar 2 pontos corrente, e eu viro o trabalho, e no mesmo local, eu coloco um ponto baixo, para garantir que não fique arredondado o nosso tapete, e sim que fique um ângulo reto. E agora eu aproveito para colocar o nosso fio e arrematar também, ó, essa ponta. Então, eu vou continuar fazendo o ponto baixo em cada pé aqui, ó, cada corrente do ponto corrente que foi feito o início, olha. Então, eu coloco aqui e já vou prendendo o nosso fio de barbante aqui, ó. E assim, além de garantir que fica um canto perfeito, a gente já prende essa ponta de fio para garantir que fica seguro o nosso arremate. Quando tá quase no final, eu coloco ele para trás e sigo normalmente todos os pontos, e eu volto aqui para mostrar como eu faço a próxima virada, que vai ser igual a esta. Agora eu vou cortar rente essa ponta que ficou aqui antes de eu virar da lateral do tapete, olha. Então, aqui é onde a gente fez a correntinha e virou para fazer o primeiro ponto alto, que, como é feito com ponto baixo e uma corrente,
para fazer o ângulo, ele vai ficar um pouquinho diferente aqui, né? Vai se apresentar um pouquinho diferente, mas você vai ver que é feita da mesma forma que os outros cantos, olha. Então, aqui, bem no pé do ponto, eu vou colocar um ponto baixo, que é a última correntinha trabalhada, e vou dar 2 pontos corrente, viro completamente o trabalho e faço mais um ponto baixo no mesmo lugar, garantindo que aqui a gente vai ter uma uniformidade como o outro canto. Então, aqui eu fiz na corrente, vou fazer o próximo ponto baixo no meio do ponto, agora no pé do ponto aqui. No meio do ponto alto, no entremeio, e vamos seguindo como a outra lateral. No meio e no entremeio das carreiras. No meio e no entremeio das carreiras. E aqui já deu para perceber, ó, que ele não fica arredondado, ele fica direitinho. E na hora de fazer o próximo canto, eu retorno para te mostrar como é que eu fiz. Estamos chegando aqui no próximo canto, ó. E aqui é justamente onde sobem 3 correntes para virar na última carreira. Então, eu vou fazer no meio dessas 3 correntes um ponto baixo, e na última corrente, aqui, ó, opa, na última corrente também vou fazer um ponto baixo. Depois a gente dá 2 pontos corrente, vira o trabalho e no mesmo local a gente põe o ponto baixo e segue em cima de todos os pontos, ponto sobre ponto, assim como foi feito lá na correntinha de baixo. Então, agora é só seguir, e aqui dá pra ver como ficou, olha, não ficou arredondado, né? Dá pra perceber bem aqui, que assim como os outros, o ângulo foi mantido. E é isso. Na próxima, assim que chegar no final da carreira, eu mostro o último canto, como a gente vai estar fazendo. Bom, tô chegando aqui no último canto, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que na verdade é sempre uma repetição, tá? A gente tem aqui o nosso último ponto, que ele tá exatamente aqui, olha. Trouxe para facilitar um palitinho aqui, ó, para mostrar que dele a gente fez uma corrente que é essa. Então, aqui vai ser o nosso último, né? Último ponto baixo, onde a gente vai estar fazendo exatamente a virada aqui, ó. Então, aqui eu faço nesse sentido um ponto baixo, fica bem justo. Opa. Agora eu dou 2 correntes e retorno nesse ponto, e ficou muito justo. Por isso eu uso o palito para me auxiliar.
E agora eu já vou estar aqui. E é neste daqui, ó, que se você não for, como eu posso dizer, cortar a linha, você faz um ponto baixíssimo aqui e encerra a sua carreira. No entanto, nós vamos fazer de uma outra forma, que é com agulha de tapeçaria. Mas nessa carreira eu ainda vou fazer com ponto baixíssimo, ó. Aqui o ponto baixíssimo, aí eu dou uma corrente para seguir adiante. Então, agora eu vou. Só que aqui é o seguinte, na segunda carreira, a gente vai utilizar somente a linha de trás, aqui ó, a argolinha posterior. Porque a anterior vai fazer esse acabamento, ó, ficar uma espécie de um cordãozinho. É importante lembrar que nós vamos acabar, né? Na verdade, assim, você pode fazer quantas carreiras você quiser de ponto baixo. E essa daqui, ó, maiorzinha aqui, é a nossa correntinha, ó, tá? Que ficou entre o ponto baixo e o outro ponto. Então, ela tá aqui. E se a gente for fazer com ponto baixíssimo, a gente tem que terminar em cima dela, tá? Então, é isso. Agora, vamos seguir fazendo a segunda carreira e eu mostro como fazer em cima daquelas duas correntes que eu fiz em cada virada do acabamento, tá? Então, ó, pode ver que vai ficando essa cordinha assim, que fica visualmente bastante interessante pro acabamento, né? Fica bem bonito. Até já. Eu já estou chegando aqui, ó, na virada do nosso trabalho. E no momento em que eu aqui faço a última e vou pro canto do trabalho. Eu trouxe palito de novo para mostrar que aqui está exatamente as duas correntes. Então, ao invés de fazer aqui onde eu fiz, a opção é fazer dentro das duas correntes, aqui, ó. Faz dentro das duas correntes, dá outras duas correntes, vira o trabalho e mais um ponto baixo no outro sentido. E assim você garante novamente a sua, que não fica arredondado, né? A sua quina aqui perfeita. E aí, assim, como aqui a gente tá fazendo dentro, a gente laça as correntes. E agora a gente volta para fazer na alça de trás. E assim, ó, você vai perceber que fica, ó, certinho a virada aqui, ó, no seu trabalho. E é isso. E eu retorno para mostrar a próxima. Então, vamos lá. Nesse segundo canto, olha, falta um ponto baixo aqui. E agora a gente chega exatamente, ó, nas duas correntes que a gente fez para fazer a virada. Então, aqui, igual da outra vez, a gente vai colocar os dois pontos baixos separado por dois pontos de corrente, ó. Então, aqui, ó, o primeiro ponto baixo, ainda nesse sentido, ó. Aqui, duas correntes, viro o tapete, né? E venho fazer o meu segundo ponto baixo. Ajusto bem o ponto. E aí, agora eu retorno para correntinha posterior e dou andamento no acabamento. E mais uma vez, você pode conferir, ó, o quanto fica bacana aqui a virada sem arredondar do nosso tapete. Então, eu tô aqui agora, ó,
Faltam os 2 últimos pontos da lateral. E agora, eu vou fazer exatamente aqui, ó, a virada, né, do tapete. Então, eu vou introduzir nesta alça de correntinhas, vou dar os 2 pontos corrente, viro o tapete, retorno no mesmo local, aqui, ó, que não fique dúvida, tá? Ajusto o ponto. E agora eu retorno para as alças de correntinha aqui, ó, para que fique tudo de modo uniforme, né? Igual as outras laterais, aqui, ó. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não estou puxando a linha do novelo. Isso me incomodava muito, puxar a linha, ó. E eu retirei o cone do meu pacote aqui de linha, ó. E com isso, ele vem de maneira suave, sem embaraçar. E vocês viram que tá bem no finalzinho do meu cone, né? E eu não tenho mais que me preocupar com aquilo de enroscar. Eu vou estar pondo um vídeo aí mostrando como é que eu faço isso, né? Para quem quiser também, não ter que ficar puxando a linha aí. E a minha linha vivia caindo no chão. E aí eu coloco nessa cestinha um suporte, qualquer pote redondo aí. Aí eu posso andar com ela para lá e para cá, sem problema, e não tenho mais que puxar a linha. Olha isso. E já já eu chego no último dos cantos, tá? Olha. Até já. Agora eu tô aqui, ó, no meu último ponto baixo da lateral menor. E agora eu sigo aqui, ó, pra alça aqui, ó, de 2 pontos baixos da quina. Então, ainda aqui nessa lateral, eu entro na alça, ajusto bem o ponto, faço os 2 pontos correntes, ajusto na lateral aqui, para facilitar, retorno no mesmo local e faço o meu ponto baixo e venho aqui fazer o último ponto baixo aqui, e aqui já é o local onde faz o arremate. Porém, eu não vou fazer dessa vez com um ponto baixíssimo. Eu vou explicar aqui como eu faço com a agulha de tapeceiro. Então, eu alongo aqui a linha, retiro aqui. Então, agora eu já cortei a linha, tá? E vou tirar aqui, ó. E vou passar a ponta na agulha de tapeceiro para ficar um acabamento bem mais discreto. Agora, essa daqui, ó. Esse daqui é o ponto, deixa eu aproximar. Esse daqui é o ponto de correntinha que eu coloquei aqui para depois fazer o próximo ponto baixo da próxima carreira, né? Que aqui eu inicio. Então, se eu fosse fazer com ponto baixíssimo, era em cima deste. No entanto, quando a gente faz com agulha de tapeceiro, a gente vem no próximo e faz a entrada de trás para frente e retorna aqui aonde originou a ponta da linha, ó. Dá pra ver direitinho aqui?
Então, eu venho aqui, onde originou, e vou passar, veja bem aqui, ó, exatamente aqui, mas indo pra trás, tá? Então, eu vou passar naquela laçadinha. E agora, pra ficar perfeito aqui, ó, a gente só ajusta a linha, ó. E quem percebe aqui, ó, é só você, que estão todos iguais. E agora aqui, eu caminho por dentro dos pontos baixos, um pouquinho pra cá. E para travar e fazer o acabamento, ó, eu preciso dar um nozinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu trago a agulha aqui e divido a linha ao meio. Aqui, ó, 1, 2, 3 fios para cada lado. Opa! 1, 2, 3. 3 fios para cada lado. Um deles fica na agulha e o outro eu retiro. Isso daqui é para que a gente consiga travar o arremate aqui, ó. E agora a gente passa por baixo desta linha. Ficou comprida, mas acaba ajudando. E agora a gente dá 2 nozinhos. O primeiro a gente dá um nó mais suave. E o próximo um nó mais forte, para garantir a firmeza do acabamento. E aí eu volto aqui, ó, e vou passar entre as malhas aqui do ponto baixo. E como tudo é da mesma cor, fica muito discreto esse acabamento. E eu passo por mais algumas tramas. Pode ser que você tenha a sua forma de fazer o acabamento, cada um, né, tem o seu jeito de fazer. Então, eu caminho aqui por um bom tanto e corto rente e faço exatamente o mesmo com a outra perna, mas eu vou fazer pro lado de cá, fazer um pouquinho menos comprido, para não atrapalhar. Agora eu retorno aqui, ó. E agora, termino passando aqui, ó, embaixo desses pontos. Para garantir que tudo fique muito firme.
e não aparece no direito e também nada no avesso. E assim, nós temos aqui o nosso acabamento em ponto baixo. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha com quem faz crochê e se inscreva no canal se ainda não é inscrito para me seguir nos próximos vídeos. Até!